Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 8 do capítulo 5 do volume 2 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés Senvai. A questão número 8 diz o seguinte: uma corda de comprimento L está distendida com uma extremidade presa a um suporte e a outra extremidade livre. A. Ache as frequências Ni e N dos modos normais de vibração da corda. B. Desenhe a forma da corda associada aos três modos de vibração mais baixo em ordem de frequência crescente. A velocidade de ondas da corda é V. Então, pessoal, essa questão corresponde a uma questão sobre ondas, que ela é uma questão complementar ao que em geral é visto nos conteúdos sobre ondas, tá certo? Então, nessa questão, vamos utilizar as duas condições de contorno abordadas nos problemas discutidos no conteúdo, né? Então, vamos utilizar a condição de contorno em que a corda está presa em uma das extremidades e a condição de contorno em que a corda está livre em uma das extremidades. Destacando que na seção 5.7 do livro do professor Moisés Senvai, o curso de Física Básica, ele destacou o problema dos modos normais e, um pouquinho antes disso, ele discutiu a questão da reflexão. Justamente que, casando as situações da reflexão em que uma das extremidades está presa e a outra livre, então essas duas condições de contorno serão abordadas nesse problema aqui do capítulo 5, questão de número 8, tá certo? Então, essa questão, do meu ponto de vista, ela é complementar ao que foi visto no conteúdo. Então, essa questão ela é uma questão que, além de usar as condições de contorno, ela estuda os modos normais de vibração dessa corda, tá certo? Então, vamos lá, começando esquematizando o nosso problema, tá certo? Então, temos aí uma corda de comprimento L, em que uma das extremidades está fixa, assumindo aqui a extremidade fixa em x igual a zero, e a outra extremidade está livre, tá certo? Então, da mesma forma como foi abordado nos vídeos de conteúdo, essa extremidade livre, estou aqui esquematizando como, na sua ponta, tem um anel de massa desprezível em que ele pode se deslocar livremente aí nessa haste vertical sem atrito, tá certo? Então, o que basicamente a gente vai utilizar é a equação de uma onda estacionária, como eu vou estar apresentando aqui para vocês, então, em que parte da minha solução corresponderá a uma revisão sobre o que foi abordado no capítulo e a outra parte em si a própria solução com a discussão e o esboço desses modos normais de vibração dessa corda, tá certo? Então, começando aí com as condições de contorno, tá certo? Para a extremidade fixa e para a extremidade livre aqui em x igual a L. Então, para a extremidade fixa em x igual a L, a condição é descrita tal que o deslocamento vertical em x igual a zero é igual a zero, como já foi discutido nas videoaulas conteúdo, tá certo? Rotulando isso como equação de número 1. Já para a extremidade livre, que eu estou assumindo no meu esboço em x igual a L, tá certo? Em que tem esse anel que desloca livremente. Então, a condição de contorno aí está associado ao fato de que a componente vertical da força resultante é igual a zero. Embora, né, ao longo de toda a corda, tá certo? Como foi discutido no problema lá da reflexão, existe a tensão, tá certo? Só que nesse ponto, você pode discutir à luz da terceira lei de Newton, você verifica que a componente vertical dessa força aí, que vai estar associada à multiplicação da tensão vezes a derivada da função de deslocamento com relação à posição, né, que está associada por sua vez à inclinação, tudo isso vai ser igual a zero, tá certo? Então a condição de contorno aí vai ser exatamente essa. Vai ser que a minha força resultante, né, ao longo da componente y em x igual a L, que é igual por sua vez a t vezes a derivada de y com relação a x, tudo isso igual a zero. Então a condição de contorno, né, essa equação número 2, ela vai implicar que dy dx em x igual a L é igual a zero, tá certo? Isso para todo instante de tempo t. Então essas são as minhas duas condições de contorno. Então, uma vez sabido a minha solução da minha onda estacionária, eu posso aplicar essas condições de contorno e aí determinar a solução como pedido no item A, né? Encontrar
as frequências associadas aos modos de vibração. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, começando um pouquinho de revisão dessa parte. Então a gente sabe que a solução da equação de uma onda, para determinar, associada aí o modo normal de vibração, ela é dada da seguinte forma, né? Vai ser uma função A de x, então aqui a sua amplitude, ela é uma função de x vezes uma função periódica no tempo. Aqui, cosseno de ômega t mais φ, tá certo? Que por sua vez, toda essa equação de número 4 é uma onda estacionária. Então, basicamente, como esta é uma solução da equação da onda, o que eu vou fazer é, pego a equação de número 4, substituo na equação de número 5 e vou estar determinando aí uma equação diferencial para essa amplitude A, que como veremos é uma equação do tipo oscilador harmônico. Então vamos lá, vou calcular a derivada segunda dessa função aqui com relação ao tempo e a derivada segunda dela com relação à posição. Então vamos fazer parte a parte. Então substituindo a equação de número 4 na equação de número 5, né, fazendo os passos a passo. Primeiro a derivada segunda com relação ao tempo, então temos dρ de t aplicado em dρ de t da própria função A de x cosseno de ômega t mais φ. Então, isso só vai operar no cosseno de ômega t, derivada do cosseno menos o seno, então a derivada do argumento vai sair o ômega. Então, isso vai dar menos ômega A de x seno de ômega t mais φ. Derivando mais uma vez, novamente, isso só opera aqui no seno, derivada do seno cosseno, e a derivada do argumento vai sair o ômega. Então, vai aparecer aí menos ômega ao quadrado A de x cosseno de ômega t mais φ. Então, essa foi a resposta da derivada segunda do deslocamento com relação ao tempo. Vamos lá para a derivada segunda do deslocamento com relação à posição. Então, vou ter dρ de x aplicado em dρ de x, aplicado em A de x, cosseno de ômega t mais φ. No caso, ele vai operar apenas nesse camarada, porque todo esse outro é visto como uma constante que sai da derivada, tá certo? Então, vamos ter cosseno de ômega t mais φ, que multiplica a derivada, no caso, a derivada total de A com relação a x. Aplicando mais uma vez, a gente vai nos deparar com uma derivada segunda de A com relação a x. Então, a derivada segunda do deslocamento vertical com relação à posição é cosseno de ômega t mais φ vezes a derivada segunda da amplitude, né, que é uma função da posição com relação à posição, ok? Então, combinando aí as equações de número 6 e 7, na equação de número 5, que é a equação da onda, a gente vai ter o quê, né, dessas equações 6, 7 e 5? Nós vamos ter que, do lado esquerdo, temos aqui 1 sobre v quadrado, tá certo? Vai estar aqui. A derivada segunda está aqui ela, menos ômega ao quadrado A de x cosseno de ômega t mais φ. Está aqui. E do lado direito eu vou ter esse camarada aqui, meu cosseno de ômega t mais φ vezes a derivada segunda de A com relação à posição, ok? Então, isso vai nos resultar numa equação diferencial de segunda ordem análoga ao oscilador harmônico, onde K, no caso, é ômega sobre V, tá certo? Então, temos aí a derivada segunda de A com relação à posição, mais K quadrado, A, tudo isso igual a zero, onde isso é uma equação diferencial de segunda ordem linear e uma equação do tipo oscilador harmônico, onde K aqui vai ser ômega sobre V, ok? A solução dessa equação diferencial, então, ela vai ser uma combinação linear de funções senoidais, seno e cosseno, tá certo? Como ela é uma equação diferencial de segunda ordem, então ela tem que ser dada em termos de duas constantes arbitrárias. Então, podemos escrever a solução como uma combinação linear de cosseno de kx e seno de kx. Então, temos aí que a solução geral dessa equação é dada como um A cosseno de kx mais B seno de kx. Então, o que nós vamos fazer é aplicar as condições de contorno nessa equação de número 9. Ok?
Então, aplicando a condição de contorno, primeiro começando com a extremidade fixa, tá certo? Que dado a equação de número 1, foi aquela primeira, né, voltando aqui que a gente discutiu, né, que o deslocamento vertical na extremidade fixa é igual a zero, tá certo? Então, isso vai implicar que, como o meu y de x, né, voltando aqui um pouquinho, tá? Então, essa camarada aqui igual a zero, para x igual a zero. Então, isso vai implicar que o meu a de x é igual a zero. Então, por sua vez, aplicando isso na equação de número 9. Então, eu tenho que o meu a de x igual a zero é igual a zero. Por sua vez, substituindo a minha função a de x com o valor de x igual a zero, eu tenho a que multiplica cosseno de k vezes zero, mais b seno de k vezes zero. Tudo isso igual a zero, tá certo? Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então, isso vai nos dar que a é igual a zero, ok? Então, da primeira condição de contorno, que diz que na extremidade fixa o deslocamento é igual a zero, resulta que essa constante aí, a é igual a zero. Então, vamos aplicar agora a condição de contorno na outra extremidade, em x igual a L. Então, em x igual a L, a extremidade é livre e vimos que a condição de contorno diz que a derivada do deslocamento com relação à posição é igual a zero nesse ponto dessa extremidade. E então, substituindo a equação do y de x de t e derivando, nós teremos o quê? Vendo que a equação de número 4, que é a nossa função y de x de t, derivando isso com relação a x, então isso vai ser aplicado apenas no a de x, então nos vai resultar cosseno de ômega t mais φ vezes a derivada de a com relação a x, tá certo? Que por fim, isso resulta que a derivada de a com relação a x é igual a zero, ok? Então, rotulando isso como a equação de número 11. Então, vamos substituir a equação de número 9, que é a do a de x, na equação de número 11, tá certo? Então, derivando a de x, nós teremos o quê? Derivada de x de a cosseno de kx mais b seno de kx. Então, isso vai ser a derivada do cosseno com relação a x, derivada do cosseno é menos o seno, derivada do argumento vai sair um k. Derivada do seno, cosseno, derivada do argumento vai sair um k. Então, eu vou colocar o k em evidência. Isso vai dar k que multiplica menos a seno de kx mais b cosseno de kx. Como isso é igual a zero, né, da equação de número 11, então eu vou ter o seguinte: a seno de kx menos b cosseno de kx igual a zero, ok? Substituindo finalmente, né, no ponto dessa extremidade em que x é igual a L, nós teremos que a seno de k vezes L menos b cosseno de k vezes L, tudo isso igual a zero. O que, por sua vez, se nós substituirmos a equação de número 10 na equação de número 12, em que a equação de número 10 é o que nós encontramos com a condição de contorno para a extremidade fixa, que a é igual a zero, nós teremos o quê? Que 0 multiplicado vezes seno de KL menos B cosseno de KL é igual a zero. Então, isso vai dar B cosseno de KL igual a zero. Só que nós queremos a solução não trivial. Então, assumindo que B é diferente de zero, então isso vai dar que cosseno de KL que é igual a zero. Tá certo? Então, como eu coloquei aqui, onde tomamos B diferente de zero, pois, caso contrário, nós teríamos que a nossa função A de x era igual a zero, e aí, por sua vez, a equação da onda ia ser toda igual a zero, tá certo? Então, essa condição aqui, ela vai implicar numa quantização, né, valores discretos para o meu número de onda K, tá certo? Então, a condição 13, ela só pode ser satisfeita para valores discretos da variável K, tal que isso vai ser o produto de K vezes L, vai ser múltiplos n mais meio de π, tá certo? Como dado aí pela equação de número 14, onde esse n pode ser 0, 1, 2, 3, ok? E aí, se a gente explicitar o k de n, nós teremos o quê?
que K de N é 2N mais 1, que multiplica π dividido por 2L. Então, pessoal, até esse presente momento, o que nós fizemos foi, primeiro, discutimos as condições de contorno do problema, essas duas condições, uma associada à extremidade fixa, outra associada à extremidade livre, e daqui para frente, desse ponto até basicamente esse ponto aqui, até a equação de número 9, é uma revisão do que foi visto ao longo do capítulo, tá certo? Do capítulo sobre ondas. Então, só depois desse ponto da equação de número 9 que nós sim aplicamos as condições de contorno para o nosso problema, encontrando para a primeira A igual a zero e depois encontrando que cosseno de KL é igual a zero, que por sua vez implicou nessa quantização, assumindo que Kn assume só valores discretos dados por 2n mais 1, que multiplica π dividido por 2L, ok? Onde esses valores de K estão associados aos modos normais de vibração dessa corda com certo comprimento L, ok? Então, dado o nosso número de onda K, podemos encontrar o comprimento de onda, o lambda de N. Então, vamos lá, pessoal, encontrar agora o lambda de N e com isso depois a frequência, ok? E aí, da relação entre o número de onda e o comprimento de onda, já sabemos, né, a relação bastante conhecida que K é 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda, e nós sabemos também a relação da velocidade com relação à frequência e o comprimento de onda, dada por V igual a lambda F, né, que aqui eu estou usando a letra Ni. Então, com isso, nós podemos explicitar, como solicitado no item A, o nosso Ni de N e encontrar as frequências associadas aos modos normais de vibração, ok? Então, das equações 16 e 17, nós temos o quê? Que K de N é 2π sobre lambda, onde lambda da equação número 17 vai ser V sobre Ni, e por sua vez, fazendo o primeiro vezes o inverso do segundo, nós encontramos que K de N é 2π Ni sobre V. Explicitando o Ni, a frequência, nós temos que Ni vai ser V que multiplica K de N dividido por 2π. Onde esse K de M vai ser aquele K que nós encontramos que vem justamente depois de aplicarmos as condições de contorno associadas ao nosso problema. Então, da equação de número 15, se a gente substituir isso nessa equaçãozinha de número 18, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o meu Ni de N é V, né, da própria equação 18, V K de N dividido por 2π, e aí substituindo o meu K de N pelo valor encontrado da equação de número 15, 2N mais 1, que multiplica π dividido por 2L. Então, eu posso cortar o π com π, e aí obtemos finalmente aí como resposta do item A o valor de 2N mais 1, que multiplica V dividido por 4L, tá certo? Onde esse N, né, pode ser 0, 1, 2, são valores naturais, ok? E eles estão associados aos modos harmônicos, tá certo? Então, ao estado fundamental e os seus harmônicos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto excitado, ok? Então, com relação a isso que pergunta o item B. Ele pede para desenhar a forma da corda associada aos 3 modos de vibração mais baixo, em ordem de frequência. Então, eu vou estar encontrando os comprimentos de onda associados ao caso de N0, que é o primeiro modo de vibração, a N igual a 1 ao segundo modo, e N igual a 2, o terceiro modo de vibração. E esboçar isso em termos do comprimento da corda, tá certo? O comprimento da corda em termos do comprimento de onda. Então, vamos lá. Então, escrevendo o comprimento de onda associado ao modo de vibração K de N, a gente viu que K de N era 2π sobre lambda, então a gente pode escrever o contrário, lambda é igual a 2π sobre K de N, onde o K de N da equação de número 15 é dado por 2N mais 1π dividido por 2L, então aqui escrevendo o inverso disso, nós finalmente encontramos que lambda de N é 4L dividido por 2N mais 1. Pronto. Então, basicamente,
a gente vai substituir o N por 0, por 1 e por 2 e esboçar esse modo normal de vibração dessa corda com essa determinada frequência, com esse determinado comprimento de onda, ok? Então, começando aí para o primeiro modo, N igual a 0, a gente tem então que para N igual a 0 na equação de número 20, isso vai dar lambda de 0 é 4L dividido por 2 vezes 0 mais 1, então isso vai dar 4L. Isso implica que o comprimento da corda corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Esboçando isso, nós temos o seguinte. Nós temos aí, mais uma vez, né? Como descrito logo no comecinho, então temos aí um instantâneo, tá certo? Nosso gráfico y por x, onde o lado esquerdo em x igual a 0, a extremidade está fixa, e aqui do lado direito, né, em x igual a L, né, no comprimento da corda, essa extremidade, a corda vai estar livre para poder se deslocar verticalmente, supondo como se tivesse um anel de tal forma que isso possa deslocar sem atrito. Então, para essa situação, para n igual a 0, nós temos aí que, como eu falei, né, o comprimento ele vai corresponder como se fosse 1/4 do comprimento de onda. Então, esboçando isso, seria exatamente como aí colocado em laranja, ok? Então, esse é o caso do primeiro modo de vibração. Desenhando para o segundo modo de vibração, correspondente a n igual a 1, nós vamos ter, fazendo n igual a 1 aqui, temos 4L dividido por 2 vezes 1 mais 1. Então, isso vai nos dar 4/3 de L, que por sua vez isso corresponde que o comprimento da corda corresponde a 4/3 do comprimento de onda. Esboçando isso, nós encontramos o seguinte. Então, veja isso aqui como 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Exatamente. 3L, né? 3/3 desse comprimento L, tá certo? Dando exatamente o comprimento L total. Então, associando L com o comprimento de onda lambda, então temos esse comprimento aí, L de 3 lambda sobre 4, ok? E aí, por fim, o terceiro modo de vibração associado a n igual a 2. Então, para n igual a 2, fazendo n igual a 2 na equação de número 20, a gente vai ter 4L dividido por 2 vezes 2 mais 1, então isso vai dar 4L dividido por 5, ok? Como aqui colocado. Então, nosso segundo modo de vibração tem comprimento de onda 4/5 de L, que por sua vez, né, se diz que o comprimento da corda corresponde a 4/5 do comprimento de onda. Esboçando isso, da mesma forma como nós fizemos para os modos anteriores, isso vai dar como aqui apresentado. Então, vê-se isso como 1/5, mais 1/5, mais 1/5, mais 1/5, mais 1/5. Então, são 5/5 de L, dando o L total, tá certo? Então é isso, pessoal. Então essa questão, no meu ponto de vista, é uma questão bastante importante, porque ela complementa o que foi visto ao longo do conteúdo, onde nessa situação aplicamos as duas condições de contorno ao mesmo tempo. Uma em x igual a L para a extremidade fixa e outra em x igual a L para a extremidade livre. E discutimos modos normais de vibração dessa corda com determinada comprimento de onda e frequência, tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.